Numa noite fria e silenciosa de abril de 1912, Meline Force Astor, uma jovem de 18 anos grávida de 5 meses, estava sentada num bote salva-vidas, observando o RMS Titanic, o maior navio já construído, afundar lentamente no oceano. A promessa de seu marido, o homem mais rico da América, de encontrá-la ao amanhecer jamais seria cumprida. O que se seguiu não foi um conto de fadas de sobrevivência, mas uma vida marcada por escolhas difíceis, sacrifícios e um futuro incerto. Desde sua infância no Brooklyn até o fatídico naufrágio do Titanic, Meline vivenciou os altos e baixos do destino, herdando uma fortuna que a obrigaria a viver sob condições rigorosas. Sua história não foi apenas de riqueza, mas também de luta, amor e da constante batalha por sua independência em uma sociedade que a via como mera engrenagem no legado da família Astor. Esta é a história de Meline Talmadge Force, uma jovem que, apesar de ser conhecida como a viúva do Titanic, viveu muito além dessa tragédia, enfrentando um caminho repleto de desafios, amores e perdas que transformaram sua vida para sempre. Se você gosta dessas histórias, assine agora. Cada assinatura é um passo a mais para que possamos criar mais conteúdo para você aproveitar. Meline Talmadge Force nasceu em 19 de junho de 1893 no Brooklyn, Nova York, numa época em que a cidade passava por uma profunda transformação. Enquanto o horizonte se enchia de novos prédios e fábricas que sinalizavam o pulsar do progresso, o Brooklyn era um lugar onde as antigas tradições da sociedade nova-iorquina ainda prevaleciam, embora começassem a ser suplantadas pelas aspirações da nova classe alta. Meline veio ao mundo numa família que, embora não pertencesse à elite mais alta, estava profundamente inserida nos círculos de poder e influência da cidade. Seu pai, William Hurlburt Force, era uma figura respeitada nos círculos empresariais. Ele dirigia uma empresa de transporte marítimo e de cargas, a William H. Force & Company, fundada em 1873 em uma das áreas mais movimentadas de Manhattan, perto das docas do East River. Sua empresa era especializada em logística e tinha conexões com outras grandes empresas, o que lhe permitiu construir uma sólida carreira no mundo dos negócios. Embora não fosse um homem extravagantemente rico, sua posição lhe conferia um status respeitável na cidade. A família Force não fazia parte da alta sociedade nova-iorquina, mas certamente estava bem posicionada dentro da emergente classe média alta. Por outro lado, a mãe de Meline, Catherine Arilla Talmadge, vinha de uma família com raízes mais profundas na história do Brooklyn. Seu avô, Thomas J. Talmadge, foi prefeito do Brooklyn na década de 1940, e seu bisavô, Tunis V.P. Talmadge, havia sido membro da Assembleia Legislativa do Estado de Nova York. Os Talmadge não só eram bem estabelecidos, como também mantinham conexões com algumas das famílias mais influentes da região. Embora não fossem uma família rica, sua história e posição social permitiam que circulassem em círculos exclusivos da alta sociedade nova-iorquina. Catherine, assim como o marido, vinha de uma origem respeitável, mas estava claramente focada na educação das filhas e em garantir que sua família ascendesse o máximo possível na escala social. Desde jovem, Meline foi criada num ambiente que valorizava profundamente a educação e as boas maneiras. Não foi mimada pelo dinheiro, mas foi imbuída dos valores de cultura e elegância esperados de uma jovem de sua posição. Ao longo da infância, esteve acompanhada de sua irmã mais velha, Catherine Emmons Force, com quem compartilhava uma relação próxima, quase inseparável. As duas irmãs foram educadas segundo as tradições das moças de famílias respeitáveis da época, o que incluía um treinamento rigoroso em artes sociais, comportamento adequado na alta sociedade e, naturalmente, uma educação formal para prepará-las para se tornarem futuras debutantes. Aos 8 anos, Meline foi enviada para a escola Miss Hill em Greenwich, Connecticut, uma das instituições mais prestigiosas para meninas de famílias ricas. Lá, ela iniciou sua formação acadêmica, marcada por seu intelecto aguçado e sua ânsia de aprender. Meline não era uma criança comum. Sua inteligência e capacidade de se destacar entre as colegas não passaram despercebidas. Em um mundo onde as meninas eram educadas principalmente nas artes e ciências sociais, Meline demonstrou um interesse particular por literatura e línguas estrangeiras. Ela não só dominou o inglês, como também desenvolveu uma notável aptidão para o francês, o que lhe seria muito útil em sua vida social futura e lhe renderia a admiração de seus professores. Após alguns anos na escola da senhorita Ele, Meline transferiu-se para a escola da senhorita Spence em Manhattan,
uma das escolas mais exclusivas da cidade. Nessa nova fase de sua educação, seus talentos acadêmicos brilharam ainda mais. Enquanto muitas das jovens que frequentavam essas escolas eram relegadas a figuras decorativas, Meline se destacava por seu intelecto e habilidades de conversação. Ela era descrita por seus contemporâneos como uma jovem encantadora com uma curiosidade insaciável sobre o mundo ao seu redor. Não era apenas sua aparência que a fazia se destacar nos salões da alta sociedade, mas também sua capacidade de manter conversas inteligentes e perspicazes. Em jantares e eventos sociais, Meline se distinguia como uma das mais brilhantes e carismáticas, sabendo como cativar a atenção de todos ao seu redor. As viagens da família Force à Europa também foram parte fundamental da educação de Meline. A família viajou diversas vezes, especialmente para Paris, onde Meline pôde ampliar seus horizontes e vivenciar um mundo além das fronteiras da América. Durante sua estadia na Cidade Luz, Meline foi descrita como uma jovem que, embora ainda adolescente, já possuía a sofisticação de uma adulta experiente. Além de falar francês fluentemente, ela tinha uma graça natural que a tornava memorável em qualquer salão parisiense. Nas festas e eventos da alta sociedade nova-iorquina, Meline gradualmente conquistou a reputação de uma das debutantes mais requisitadas. Em 1910, aos 17 anos, foi oficialmente apresentada à sociedade nova-iorquina. Sua entrada na alta sociedade foi um evento muito aguardado, uma espécie de coroação que a posicionou entre as jovens mais elegantes e promissoras de sua geração. A Junior League, uma das associações mais exclusivas para jovens mulheres em Nova York, a aceitou quase imediatamente, abrindo ainda mais portas para a elite social da cidade. Apesar de pertencer à elite, Meline não era uma jovem superficial. Sabia que a vida nesses círculos podia ser tão volátil quanto as ondas do oceano. Embora tivesse nascido em uma família que lhe oferecia conforto e oportunidades, jamais perdeu de vista a importância das conexões humanas e da educação. Era essa combinação de astúcia, beleza e instrução que a tornava tão atraente para os homens ao seu redor, embora sua vida estivesse prestes a mudar de forma inesperada. O destino de Meline Force foi selado com sua entrada em uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos, mas esse capítulo ainda estava por vir. Em sua infância no Brooklyn, enquanto passeava pelos parques e aproveitava a juventude, ninguém poderia imaginar que aquela garota de cabelos escuros e olhar penetrante acabaria cruzando oceanos e deixando sua marca na história. Uma marca moldada por tragédias, fortunas, amores e decisões que mudariam o rumo de sua vida. John Jacob Astor IV nasceu em 13 de julho de 1864 em uma propriedade da família conhecida como Ferncliff, localizada em Rhinebeck, Nova York. Ele era o filho mais novo de William Beck House Astor Jr. e Caroline Webster Schermerhorn. A família Astor, cujo nome já era proeminente na alta sociedade, estava entre as mais poderosas da América graças à fortuna acumulada por seu trisavô, o próprio John Jacob Astor. Este imigrante alemão, que chegou à América na década de 1780, começou seu império no comércio de peles, mas rapidamente expandiu para o setor imobiliário e outros setores comerciais, tornando-se um dos homens mais ricos de sua época. A riqueza da família Astor, transmitida por gerações, foi a base sobre a qual John Jacob IV construiria seu próprio legado. Embora sua juventude tenha sido marcada pelo conforto e pela formação acadêmica em instituições prestigiosas como a St. Paul's School em Concord, New Hampshire, e a Universidade de Harvard, foi nos negócios e na sociedade que Astor realmente deixou sua marca. Ele não era apenas o herdeiro de uma fortuna incalculável, mas também tinha uma visão clara de como perpetuá-la e expandi-la. Em 1897, Astor alcançou uma de suas maiores conquistas empresariais: a construção do Hotel Astoriano Coração de Manhattan, bem ao lado do Hotel Waldorf, de propriedade de seu primo, William Waldorf Astor. Os dois hotéis foram eventualmente conectados por um longo corredor conhecido como Beco do Pavão. Esses hotéis marcaram o início de uma nova era para a elite de Nova York. Sua criação, combinando luxo e prestígio, consolidou ainda mais o nome Astor como sinônimo de riqueza e poder. Sua influência na sociedade nova-iorquina foi inegável, e a família tornou-se uma das mais proeminentes em termos de tradição e cultura. John Jacob IV não era apenas um homem de negócios. Apesar de sua natureza reservada, ele também era um homem de ação, particularmente em sua vida social. Sua mãe, Caroline,
Era conhecida como a Rainha da Alta Sociedade de Nova York, uma mulher de personalidade forte e determinada que exercia controle absoluto sobre os círculos sociais mais exclusivos. Sua famosa salão de baile, a mansão da família na Rua 34, em Manhattan, tornou-se o centro da vida social da cidade, e as listas de convidados para seus jantares e bailes eram vistas como um reflexo de quem eram as pessoas mais importantes da sociedade nova-iorquina. John Jacob IV viveu à sombra da mãe, cuja figura autoritária e carismática moldou sua vida desde a infância. Ela lhe ensinou o valor do status social e a importância das conexões, mas também lhe incutiu uma visão de mundo onde família e linhagem eram as chaves para a manutenção do poder. Apesar de sua riqueza, John Jacob IV nunca foi um homem excessivamente extrovertido. Preferia trabalhar nos bastidores, administrando sua fortuna e fazendo investimentos astutos. Era um homem reservado, com um comportamento formal que raramente buscava a atenção do público, embora ela sempre o encontrasse por causa de seu nome. Em sua vida privada, Astor também era inventor e um homem com interesses incomuns para alguém de sua posição. Ao longo de sua vida, ele patenteou diversas invenções, incluindo um freio de bicicleta e um dispositivo de melhoria de estradas chamado melhorador pneumático de estradas. Ele também foi um pioneiro na tecnologia de turbose, ajudou a desenvolver um dos primeiros motores a turbina. Apesar de suas tentativas de diversificar sua influência, sua verdadeira paixão era a navegação. Ele dedicou grande parte do seu tempo a competir em regatas de iates. Possuía propriedades ao longo da costa leste dos Estados Unidos, como a mansão Beechwood em Newport, Rhode Island, e o famoso Ferncliff, que servia como seu refúgio pessoal. A vida de John Jacob Astor IV foi uma mistura de realizações e obscuridade. No âmbito pessoal, seu casamento com Ava Leo Willing. O casamento de uma das mulheres mais belas e respeitadas da alta sociedade da Filadélfia foi marcado por tensão e afastamento. O casal, que se casou em 1891, teve 2 filhos, William Vincent Astor e Ava Alice Muriel Astor. Contudo, o casamento deteriorou-se rapidamente, principalmente devido às diferenças de personalidade e expectativas. Ava, conhecida pela sua beleza e ambição social, não encontrou no marido a companhia que desejava. Enquanto isso, Astor, mais introvertido e focado na carreira, era incapaz de satisfazer as necessidades emocionais da esposa. Após vários anos de relações tensas, o relacionamento entre John Jacob Astor IV e Ava chegou ao fim em 1909, quando Ava entrou com um pedido de divórcio. Foi um escândalo na sociedade da época, especialmente porque o divórcio era um tabu nas altas esferas de Nova York. A separação não afetou apenas a família, mas também levou à marginalização de Astor nos círculos sociais mais exclusivos. Numa tentativa de salvar seu nome e reputação, Astor tentou seguir em frente com sua vida, mas as cicatrizes do divórcio prejudicaram seu relacionamento com o filho. Vicente Astor, que também se viu envolvido no conflito emocional e financeiro da família Astor. Nesse contexto, Astor decidiu buscar um novo rumo para sua vida, e foi na primavera de 1910 que ele conheceu Força Meline, uma debutante de 17 anos que mudaria sua vida irreversivelmente. Apesar da diferença de idade de quase 30 anos, a atração entre eles foi imediata, embora o relacionamento enfrentasse o severo julgamento da sociedade. Astor, ainda profundamente marcado pelo fracasso de seu primeiro casamento e pela rejeição que sofreu após o divórcio, viu uma nova oportunidade de encontrar a felicidade, embora ela viesse de uma forma escandalosa que colocaria em risco sua já frágil posição na elite. A família Astor, acostumada a ocupar o topo da sociedade, logo enfrentaria novos desafios quando Meline e Astor anunciaram seu noivado em 1911. A sociedade nova-iorquina, sempre atenta a escândalos, reagiu com indignação à notícia de que um homem de 47 anos estava noivo de uma jovem de 18, também conhecida como a viúva do Titanic. As críticas foram implacáveis, mas o que aqueles que criticavam de seus salões nova-iorquinos não sabiam era que a história de Astor e Meline estava apenas começando. O casamento entre João Jacó Astor IV e Ava Leo Willing foi um dos eventos mais importantes da alta sociedade da época. Uma união que parecia destinada a ser o ápice perfeito de 2 mundos de poder, riqueza e prestígio. Quando se casaram em 17 de fevereiro de 1891, na majestosa mansão da família Willing, na Filadélfia,
O casamento foi considerado o mais importante da década. Ava, com 22 anos, era conhecida por sua beleza deslumbrante e por ser uma das mulheres mais desejadas da sociedade americana. Sua linhagem, que incluía figuras proeminentes como Thomas Wheeling, o primeiro presidente do First Bank of the United States, e Edward Shippen, um dos primeiros prefeitos da Filadélfia, lhe conferia um status social elevado e respeitado. John Jacob Astor IV, de 26 anos, já era um homem de renome graças à enorme fortuna que herdara da família. Sua vida era marcada pelo luxo, cercado de privilégios, mas também por uma profunda solidão emocional, pois nunca conseguira se conectar verdadeiramente com a esposa. Desde o início, o relacionamento entre os Astor e os Wheeling foi visto como um casamento estratégico. Eram uniões como essas que consolidavam as mais altas posições sociais, sem a necessidade de questionar os sentimentos. Para a sociedade, o casamento de Astor e Ava representava a união de dois mundos de riqueza e linhagem, mas para eles, as pressões do ambiente e as expectativas sociais estavam apenas começando a forjar uma relação que, com o tempo, se revelaria uma armadilha. Ava, com seu charme natural e personalidade extrovertida, adaptou-se rapidamente à vida que o casamento lhe oferecia. Ela se tornou uma figura central nos círculos sociais mais exclusivos de Nova York, ocupando um lugar de destaque nos elegantes bailes e jantares oferecidos por sua sogra, Caroline Astor. No entanto, por trás da fachada de glamour e sucesso, seu relacionamento com John Jacob IV começou a apresentar rachaduras. Enquanto Ava desfrutava da atenção pública e do conforto da alta sociedade, John Jacob mergulhava no mundo dos negócios, investindo seu tempo e energia em projetos como a construção do Hotel Astoria, outras propriedades que aumentaram ainda mais sua já imensa fortuna. O casamento deles nunca foi harmonioso. Enquanto Ava se dedicava à vida social e a expandir seu círculo de influência, John Jacob se isolava em seu próprio mundo, esforçando-se para manter e expandir o império da família. Os dois tinham personalidades diametralmente opostas. Ava, brilhante e deslumbrante, era sempre o centro das atenções, enquanto Astor, meticuloso, sério e reservado, era verdadeiramente apaixonado por administrar sua fortuna. A falta de conexão emocional entre eles era evidente desde o início e, com o tempo, começaram a levar vidas separadas, embora continuassem a compartilhar o nome e a fortuna. Ava passou a viver cada vez mais tempo na Europa, principalmente em Londres, onde conviveu com a aristocracia britânica. Enquanto isso, John Jacob, absorto em seus negócios, manteve-se afastado da vida social e pública. As tensões aumentaram ao longo dos anos. Em 1896, Ava deixou o marido por longos períodos vivendo em sua casa em Mayfair, Londres, onde os rumores sobre sua vida amorosa se tornaram cada vez mais insuportáveis. Enquanto isso, em Nova York, Astor enfrentava crescente desaprovação social, pois sua esposa, a deslumbrante Ava, começou a cultivar uma reputação de comportamento desinibido. Em 1909, após anos de isolamento, Ava pediu o divórcio, acusando o marido de ser emocionalmente distante e incapaz de atender às suas necessidades. Apesar da riqueza da família Astor, a separação foi um escândalo público. Para os membros da elite social, o divórcio de John Jacob Astor IV e Ava Leo Wheeling foi uma notícia chocante. O divórcio, naquela época, era controverso, especialmente entre famílias mais conservadoras como os Astor, que viviam segundo regras rígidas de conduta moral e social. Comentaristas da sociedade especularam amplamente sobre as causas do divórcio, e muitos o interpretaram como uma derrota para a família Astor em sua tentativa de manter uma imagem de perfeição e prosperidade. O acordo de divórcio resultou em um pagamento de $10 milhões, um valor que refletia tanto a magnitude da fortuna de Astor quanto seu desejo de encerrar o relacionamento rapidamente e sem maiores escândalos. Ava ficou com a guarda da filha, Muriel, enquanto o filho, Vincent, permaneceu com o pai. O divórcio deixou profundas cicatrizes na família, especialmente em Vincent Astor, que guardava ressentimento pela indiferença da mãe e pela humilhação pública que ela infligiu ao pai. Embora a sociedade estivesse repleta de opiniões sobre a separação dos Astor, o que mais se destacava era a indiferença de John Jacob IV. O homem, outrora conhecido por sua compostura e serenidade, agora parecia completamente retraído, como se o peso da dissolução de seu casamento o tivesse afetado profundamente. O escândalo o ostracizou da sociedade nova-iorquina, deixando uma marca indelével em sua reputação e em seus relacionamentos familiares. Em meio a esse vazio emocional e social, Astor se viu em um momento decisivo de sua vida. Sua fortuna ainda era sua,
mas algo havia mudado dentro dele. A perda de seu casamento e seu isolamento social o levaram a tomar uma decisão que alteraria o rumo de sua vida. Foi na primavera de 1910 que, em um evento social em Bar Harbor, Maine, ele conheceu Meline Force, uma jovem de 17 anos que, embora ainda debutante, possuía uma beleza, inteligência e carisma que a diferenciavam das demais. Aster viu nela uma nova oportunidade de encontrar o que havia perdido em seu primeiro casamento. Uma conexão emocional genuína. O relacionamento com Meline foi escandaloso desde o início. A diferença de idade de quase 30 anos entre eles e o recente término de Aster com Ava só alimentaram a curiosidade e o julgamento do público. No entanto, Aster, marcado pelo fracasso de seu casamento, se apegou à jovem, que, apesar da pouca idade, se sentia atraída pela estabilidade que ele oferecia. Ava, a primeira senhora Aster, continuou sua vida na Europa, elevando seu status de socialite a novos patamares, enquanto o relacionamento entre Aster e Meline se tornou um tema recorrente em todos os círculos sociais. A primeira senhora Aster não estava mais sob os holofotes, mas seu legado continuou a influenciar as decisões de John Jacob IV e, sobretudo, a vida de Meline, que estava prestes a entrar em um mundo muito maior e mais complexo do que qualquer outro que conhecera até então. A vida de Força Meline e sua vida deu uma guinada radical no verão de 1910, quando ele conheceu João Jacó Aster IV Meline, então com 17 anos, era uma debutante recém-chegada ao círculo social mais exclusivo da cidade. Apesar da pouca idade, já se destacava pela beleza, inteligência e elegância natural, o que a posicionava como uma das figuras mais promissoras da alta sociedade. Contudo, a jovem não fazia ideia de que seu encontro com Aster, um homem quase 30 anos mais velho e envolvido em um divórcio conturbado, mudaria seu destino para sempre. O primeiro encontro entre Meline e John Jacob Aster IV ocorreu em Bar Harbor, um resort exclusivo no Maine, conhecido como o local de férias preferido da elite americana. Aster, que tinha 46 anos na época, acabara de passar pelo doloroso e público fracasso de seu casamento com Ava Llewellyn. Ele estava em um período de profunda melancolia. Apesar de sua enorme fortuna, sentia-se completamente isolado, como se seu nome e riqueza não pudessem preencher o vazio emocional que carregava desde o divórcio. Foi em Bar Harbor que, como muitos outros membros da alta sociedade, ele conheceu Meline, que estava lá com sua família. Intrigado pela juventude e beleza da jovem, Aster se sentiu imediatamente atraído por ela. O que começou como uma conversa casual entre os dois rapidamente se transformou em um relacionamento mais profundo. Aster, que havia sofrido anos de solidão emocional em seu casamento fracassado, sentiu-se renovado pela companhia de Meline. A jovem, por sua vez, ficou impressionada não apenas com sua aparência, mas também com seu intelecto e a maneira como ele a tratava, algo bem diferente dos homens em seu círculo social. Apesar da considerável diferença de idade, Meline começou a vê-lo como uma fonte de estabilidade, e embora seu entendimento sobre relacionamentos adultos fosse limitado, ela o considerava um homem digno de admiração e respeito. O romance começou em segredo. Inicialmente não passava de um assunto privado entre os dois, mas a atenção constante da imprensa, sempre atenta a qualquer notícia sobre a vida de Aster, logo transformou o relacionamento em um escândalo público. Em 1911, apenas um ano após o início do namoro, Aster decidiu anunciar publicamente sua intenção de se casar com Meline. O anúncio foi uma bomba para a sociedade nova-iorquina, que não hesitou em julgar duramente a diferença de idade entre eles e, sobretudo, o fato de Aster ter acabado de passar por um divórcio escandaloso. A imprensa rapidamente colocou o casal nas manchetes, atacando ferozmente Aster como um homem maduro que se casava com uma jovem e acusando Meline de buscar apenas o poder e a riqueza da família Aster. Os editoriais dos jornais da época não contribuíram em nada para amenizar a situação. O Washington Times foi escrito que Meline tinha uma tarefa difícil pela frente, como se fosse uma jovem entrando em um mundo de desilusão e humilhação, e as críticas mais ferozes vieram daqueles que viam o romance como um sinal da decadência moral da elite. O jornal Cincinnati Inquirer, o romance, foi descrito como um dos maiores escândalos da época. Uma história de paixão proibida entre um homem maduro e uma jovem, um laço que desafiou todas as normas sociais. Além das críticas públicas, a opinião dentro da própria família Aster também foi um fator decisivo no escândalo.
Vicente Astor Vincent, o filho mais velho de Astor, que tinha quase a mesma idade de Méline, foi o que mais expressou sua desaprovação. A notícia de que seu pai, de 47 anos, planejava se casar com uma jovem de 18 o encheu de indignação e seu ressentimento em relação a Méline era evidente desde o início. Aos seus olhos, ela representava tudo o que havia de errado na vida de seu pai e a tensão entre eles aumentou rapidamente. Para Vincent, esse casamento era uma desgraça pública e uma ameaça ao legado da família. O conflito familiar não passou despercebido pela sociedade. A mídia noticiou as divisões internas da família Astor e a discussão se estendeu além do relacionamento com Méline, abrangendo também o futuro da herança familiar. Enquanto Méline e Astor continuavam seu romance, a sociedade nova-iorquina os observava com desdém, à espera de qualquer deslize ou tropeço em seu caminho. Em meio a tudo isso, Astor tentou administrar sua vida pública com dignidade, mas a pressão era insuportável. Nos meses que se seguiram ao anúncio do noivado, Astor e Méline foram fotografados e perseguidos pela mídia, que não perdia a oportunidade de registrar cada gesto, cada encontro, cada palavra que compartilhavam em público. O jovem casal, que na vida privada se via como um refúgio, foi forçado a lidar com a atenção implacável dos jornais e da opinião pública. Astor, acostumado à vida privada e às regras do poder, começou a sentir a pressão de um mundo que já não o aceitava, enquanto Méline, uma jovem que apenas começava a viver, se viu presa em uma teia de expectativas e julgamentos que não sabia como enfrentar. Apesar do escândalo, o casal decidiu continuar o relacionamento. Astor, determinado a encontrar a felicidade, viu em Méline uma oportunidade de redenção pessoal, enquanto ela, embora ciente dos riscos, permaneceu apaixonada por um homem que lhe oferecia um mundo de possibilidades. Ao longo dos meses que antecederam o casamento, a pressão nunca diminuiu. O caso foi levado a um julgamento social e tornou-se um dos escândalos mais comentados da época. Os membros mais conservadores da sociedade acusaram Astor de ser um homem egoísta que não só se divorciou da primeira esposa, como agora se casava com uma criança em vez de manter a dignidade de sua posição social. Finalmente, em 9 de setembro de 1911, após meses de escândalo e críticas implacáveis, Méline e Astor casaram-se numa cerimônia simples na mansão da família em Beechwood, Rhode Island. O casamento decorreu em total privacidade, com poucos convidados e sem a pompa e circunstância que se poderia esperar de uma união tão notória. Em vez de um grande banquete, a única coisa que ficou clara foi que o casal se unia sob a sombra do escrutínio público e que não tinham outra opção senão seguir em frente com a vida que tinham escolhido para viver juntos. Apesar da controvérsia, o casal parecia determinado a seguir em frente, ciente de que os olhos da sociedade estavam sobre eles, observando cada passo. O relacionamento de Méline e Astor, nascido em meio ao escândalo, continuou. Mas os ecos das críticas públicas nunca cessaram. O jovem casal estava pronto para encarar o futuro, sem saber que o destino reservava uma tragédia ainda maior para eles. O ano de 1912 começou com a mesma controvérsia que marcou os meses que antecederam o casamento de força Méline e João Jacó, Astor e V. Embora sua união tivesse sido brutalmente atacada pela sociedade nova-iorquina, os jovens Astors permaneceram firmes em seu relacionamento, buscando refúgio em viagens e experiências que lhes permitissem escapar do olhar crítico da elite americana. No entanto, o que parecia uma fuga rapidamente se transformou em uma reviravolta que alteraria seus destinos para sempre. Em janeiro de 1912, após um breve período em Nova York, Méline e Astor decidiram embarcar numa viagem ao Egito, um destino exótico que parecia oferecer-lhes o isolamento e a liberdade que tanto desejavam. Era uma viagem cuidadosamente planejada, escapar do ruído da cidade, dos julgamentos e dos olhares curiosos da imprensa. O Egito, com sua história antiga e a majestade das pirâmides, era o lugar perfeito para se reencontrarem, longe da sociedade que os desprezava. A viagem ao Egito foi uma mistura de esplendor e mistério. Méline, ainda muito jovem, encantou-se com as paisagens cativantes do país, explorando as ruínas antigas de Luxor e as pirâmides de Gizé. Astor, por sua vez, mergulhou na história das civilizações antigas em seu estilo caracteristicamente reflexivo e solitário. Embora a atmosfera no Egito fosse mais tranquila, o peso de estar longe da família e a falta de apoio social permaneceram um fardo invisível para ambos. Ao longo da viagem, Méline começou a se sentir mais vulnerável, algo que não havia previsto em meio à exuberância da jornada.
Foi durante sua estadia no Egito que Meline começou a suspeitar que estava grávida. A princípio, a ideia pareceu absurda. Gravidez não era algo que ela havia considerado. Mas, conforme a viagem prosseguia, ela percebeu que sua saúde estava se deteriorando, com fadiga constante e um desconforto que não conseguia ignorar. Inicialmente tentou minimizar a situação. Mas, com o passar das semanas, a certeza se intensificou. Num momento de profunda reflexão, enquanto passeavam pelas margens do Nilo e exploravam os templos de Karnak, Meline sentiu uma mistura de ansiedade e medo. A ideia de se tornar mãe tão jovem e em circunstâncias tão incomuns a aterrorizava. Meline ainda era uma jovem mulher que começava a compreender seu lugar no mundo. E o pensamento de ter um filho, especialmente um que faria parte do legado de Aster, a enchia de incerteza. Apesar das tensões em seu relacionamento com Aster, ela jamais havia previsto uma mudança tão drástica em sua vida. O casal prosseguiu sua jornada pelo mundo antigo, mas a atmosfera do Egito não foi suficiente para acalmar os temores de Meline. Em seu íntimo, ela sentia que algo precisava mudar. E não demorou muito para que ela tomasse a decisão de retornar a Nova York, onde médicos e familiares estavam prontamente disponíveis. Embora Aster parecesse calmo e paciente, observando as ruínas antigas com a mente absorta em pensamentos, a preocupação de Meline era palpável. Finalmente, em fevereiro de 1912, Aster e Meline se dirigiram ao RMS Olímpico, o navio irmão do Titanic, para retornar à América. Embora a gravidez de Meline fosse um segredo quase desconhecido, a jovem já se sentia cada vez mais ansiosa para voltar para casa. Ela queria estar perto da família, dos médicos que conhecia e dos recursos que só Nova York podia oferecer. Além disso, começara a se sentir alienada da bolha dourada em que Aster a havia colocado. Embora seu amor por ele fosse genuíno, as pressões da sociedade e da vida em seu círculo social eram simplesmente insuportáveis. Paris, essa foi a última parada antes do retorno definitivo aos Estados Unidos. Aster havia planejado uma breve estadia na capital francesa, um destino que lhe oferecia a oportunidade de relaxar e apreciar a cultura longe dos holofotes da imprensa. Em Paris, ambos mergulharam na vida boêmia da cidade, frequentando teatros, galerias e jantares elegantes. Paris, com seu ar de liberdade e atmosfera artística, proporcionou ao casal um breve descanso. Para Meline, no entanto, Paris representava um estilo de vida que parecia cada vez mais distante de sua realidade pessoal. Embora gostasse da cidade, muitas vezes se via absorta em seus próprios pensamentos e preocupações. A ausência da família e a instabilidade emocional começavam a pesar sobre ela. Aster, por outro lado, parecia mais relaxado em Paris, como se a pressão da opinião pública em Nova York tivesse desaparecido de sua vida. Mas, com o passar dos dias, Meline começou a perceber que, por mais que Paris e o Egito oferecessem uma fuga temporária, sua vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. Ela sabia que a gravidez não podia ser ignorada e que esse novo capítulo de sua vida exigiria decisões mais firmes e realistas. Ao regressarem de Paris, os Aster seguiram pela estrada em direção a Titânico, o luxuoso transatlântico que faria sua estreia viagem inaugural a Nova York. Meline já estava no segundo trimestre da gravidez, o que a fazia se sentir ainda mais vulnerável. A notícia da gravidez logo se espalharia para todos ao seu redor. Mas por ora, o casal desfrutava da tranquilidade de saber que estavam caminhando para um futuro incerto, porém repleto de possibilidades. Embora as preocupações de Meline permanecessem as mesmas, a viagem no Titanic representava o ápice de sua aventura como esposa de um homem rico, poderoso e socialmente excluído. O destino, porém, reservava-lhes uma reviravolta fatal, que transformaria tudo o que conheciam e, mais importante, os forçaria a confrontar um futuro que nenhum dos dois poderia ter previsto. A noite de 14 de abril de 1912 começou como qualquer outra a bordo do RMS Titanic. O imponente transatlântico deslizava majestosamente pelas águas do Atlântico Norte, sob um céu estrelado e límpido. Para os passageiros mais privilegiados, como Meline Force Aster e seu marido João Jacó Aster IV, viagem a Nova York representou o culminar de uma longa jornada pela Europa, um regresso a casa após meses de fuga e descanso. Na sua luxuosa cabine, Meline sentia-se relaxada e em paz, desfrutando da calma do oceano e da tranquilidade da noite.
Ele, titânico, o maior e mais luxuoso navio do mundo, era um símbolo da perfeição humana. Construído para resistir a qualquer desafio que o mar pudesse apresentar, seu tamanho e modernidade o faziam parecer invencível. Mas, como muitas tragédias que mudam a história, aquela que parecia ser a noite mais tranquila de todas, logo se transformou em uma das mais fatídicas. Às 23h40, um tremor sacudiu o navio. Os passageiros se assustaram momentaneamente, mas o capitão, Eduardo Smith Halley, rapidamente tranquilizou a tripulação e os passageiros, garantindo que não havia motivo para preocupação. Meline ela, que descansava em sua cabine, foi despertada pelo solavanco. Levantou-se de um pulo e, a princípio, pensou que fosse apenas um balanço normal do navio, algo comum em viagens marítimas. Aster, porém, já estava vestida e caminhava em sua direção com uma expressão séria. Foi uma colisão com um iceberg, disse Aster, tentando manter a calma. Meline, embora assustada, tentou se acalmar, confiando nas palavras do marido e na aparente serenidade de Aster. Ambos saíram da cabine e subiram ao convés, onde a tripulação começava a se preparar para o inesperado. O mar estava estranho naquela noite, e o Titanic navegava por um oceano que parecia mais escuro e ameaçador do que o normal. Quando chegaram ao convés, Meline percebeu que algo muito mais sério estava acontecendo. Os oficiais do navio estavam em movimento, verificando as posições dos botes salva-vidas e coordenando as primeiras evacuações. A atmosfera, até então luxuosa e alegre, havia se transformado em um turbilhão de caos e confusão. Aster, tentando manter a compostura, aproximou-se de um dos oficiais da nave para obter mais informações. Após alguns instantes, retornou a Meline com uma expressão preocupada, porém calma. O navio sofreu danos graves, disse ele pegando em sua mão. Precisamos nos preparar para a evacuação, mas não se preocupe, estaremos seguros. Apesar de suas tentativas de acalmá-la, Meline sentia a tensão crescente. A segurança de seu marido, o homem que fora o centro de seu mundo por tanto tempo, agora parecia tão vulnerável quanto a própria nave. A promessa de Aster, o desejo de cuidar dela, de estar com ela em todos os momentos, pareceu diminuir à medida que a magnitude da tragédia se tornava cada vez mais clara. Às 0h30, o caos atingiu seu ápice. O Titanic, um colosso de aço e luxo, começou a adernar. Botes salva-vidas já estavam sendo carregados com mulheres e crianças, mas havia uma alarmante escassez de botes para todos os passageiros. Meline se sentia presa em um pesadelo que jamais imaginara. Aster, com sua calma habitual, insistia para que ela se mantivesse calma, mas a situação já estava fora de controle. Os gritos de mulheres e crianças, os soluços de homens desesperados para escapar do navio, o clangor metálico da embarcação afundando lentamente, tudo se misturava em uma tempestade de emoções intensas. Aster tomou a decisão de enviar Meline no primeiro bote salva-vidas disponível. A vida de Meline estava em perigo, e ele sabia disso. Entre no bote, disse ele firmemente. Mas seu rosto estava marcado por uma tristeza que Meline jamais esqueceria. Nos encontraremos ao amanhecer. Meline não queria partir sem ele. Queria ficar ao seu lado, enfrentar o destino juntos, mas Aster insistiu. Olhou para ela com um olhar cheio de amor e determinação, como se tivesse tomado uma decisão final. Meline foi colocada no barco, ainda sem compreender totalmente a gravidade do que estava acontecendo. Quando ele estava no barco, Aster aproximou-se da borda e, com uma calma inquietante, prometeu-lhe que se encontrariam em breve. Vejo você amanhã. Ele lhe disse isso com um sorriso triste que ficou para sempre gravado na memória de Meline. A jovem olhou para ele uma última vez antes que o bote salva-vidas começasse a se afastar do Titanic. Enquanto o barco se afastava, Meline observava o Titanic, cuja proa começava a afundar em direção ao fundo do mar. O ruído do afundamento, o rangido do metal, a queda das enormes chaminés. Tudo isso se misturava ao som do seu próprio coração, que batia com a angústia da separação. A princípio, Meline não queria acreditar que o Titanic afundaria. Ela pensou que tudo não passava de um pesadelo, que seu marido conseguiria entrar em outro bote salva-vidas ou que, de alguma forma, o navio seria salvo. Mas a realidade foi implacável. Conforme o Titanic afundava, uma parte de sua alma também afundava. RMS Titanic, o navio, mergulhou nas águas geladas do Atlântico às 2h20 da manhã,
levando consigo mais de 1.500 pessoas, incluindo João Jacó Aster Quarvo, seu marido. Meline foi resgatada por RMS Carpathia por volta das 3h30 da manhã, junto com outros sobreviventes. Enquanto estava a bordo, tentando entender o que havia acontecido, ela recebeu notícias devastadoras. Aster não sobreviveu à promessa de que se encontrariam ao amanhecer, nunca foi cumprida. Ao chegar a Nova York em 18 de abril de 1912, Meline foi recebida por Vicente Aster, o filho de Aster, que a aguardava com uma mistura de raiva e ressentimento. Estava lá. Para ele, a mulher com quem seu pai se casara era agora a viúva do Titanic. Mas para Meline, ela era apenas uma jovem que perdera tudo, inclusive a promessa de um futuro com o homem que amara profundamente. O destino de Meline Force Astera, vida dela mudou para sempre, marcada não só pela tragédia do Titanic, mas também pela perda do marido. Tentou salvá-la do destino que pairava sobre ambos. Quando o RMS Carpathia, o navio, chegou ao porto de Nova York, em 18 de abril de 1912, com um grupo de sobreviventes a bordo, mas entre eles havia um jovem que chamou a atenção da imprensa de uma forma particular. J.K., o filho de Meline Force Aster, e João Jacó Aster IV, ele ainda nem tinha nascido, mas sua existência já era assunto de conversa no mundo todo. A notícia da gravidez de Meline tinha sido manchete antes do desastre, e agora seu filho, que nem sequer tinha aberto os olhos, havia se tornado um símbolo de esperança, tristeza e da própria tragédia que assolou o mundo. Titânico. O imprensa de Nova York, ele logo começou a se referir ao bebê como o bebê do Titanic, um termo que não só o conectava à tragédia, mas também o imbuía de um peso simbólico. Ele era o único filho sobrevivente de um dos homens mais ricos da América, um menino que havia perdido o pai na maior tragédia da história moderna. Para muitos, Jake representava o futuro, a continuação da família Aster, mas também a cruel ironia da vida. Uma criança que veio ao mundo, marcada pela tragédia, uma tragédia sobre a qual nem ele nem sua mãe tinham qualquer controle. Enquanto Meline se recuperava em sua casa na Quinta Avenida, em Nova York, ela enfrentava não apenas a dor da perda do marido, mas também as expectativas que a sociedade e a família Aster tinham dela. A constante atenção da mídia começava a sobrecarregar. Cada pequeno detalhe sobre sua vida e gravidez virava notícia, e seu filho, ainda não nascido, já era uma figura pública. O olhar da sociedade sobre Meline havia mudado drasticamente. A jovem viúva de Titânico, ela havia sido parte de um escândalo, uma tragédia que a imprensa não parava de reviver. Sua vida, que fora pública desde o momento em que ficou noiva de Aster, permanecia sob escrutínio, com cada passo que dava, cuidadosamente analisado pelas colunas sociais. Em 14 de agosto de 1912, exatamente 4 meses após a tragédia, Meline ela deu à luz um menino saudável na mansão do Quinta Avenida. A imprensa, mais uma vez, estava lá para cobrir cada momento do nascimento. A notícia da chegada de João Jacob Aster V. A história se espalhou rapidamente, mas o bebê não era apenas mais uma notícia. Ele se tornou um símbolo, uma lembrança constante do desastre que marcou seu nascimento. Jake, o bebê, carinhosamente apelidado de El Niño, foi alvo de intensa atenção da mídia, que documentou cada detalhe de seu nascimento e primeiros anos de vida. A mídia focou não apenas na tragédia de suas origens, mas também no futuro de sua fortuna. O pequeno, que não escolheu fazer parte dessa história, foi marcado pelo destino desde seu primeiro choro. Meline ela se viu presa em uma vida que já não lhe pertencia completamente. Embora seu amor pelo filho fosse inegável, a atenção avassaladora da sociedade e da imprensa a fazia se sentir mais como uma figura pública do que como uma mãe. Jake, com apenas alguns dias de vida, já era notícia. A história do seu nascimento foi acompanhada de frases como "o bebê do Titanic" e "a última esperança da família Aster", atribuindo-lhe um peso simbólico do qual Meline jamais conseguiria escapar. Para os Aster, o bebê representava seu legado, a herança que deveria perdurar, e a imprensa nunca perdia a oportunidade de lembrá-los disso. Meline, com o coração partido pela perda de Aster, via seu filho não apenas como um consolo, mas também como uma gaiola dourada. O legado de João Jacó Aster e Vela havia sido deixada aos cuidados do filho, mas também estava presa a um destino que Meline não escolhera. A riqueza que herdara não lhe oferecia a liberdade que um dia imaginara. O testamento de Aster deixava claro que, se Meline se casasse novamente, perderia tudo,
inclusive a guarda do filho e a fortuna herdada. A pressão social e os termos do testamento a mantinham sob constante vigilância. Enquanto isso, Meline tentava encontrar alguma paz em sua vida. Ela tentou reconstruir sua existência com Jake ao seu lado, cercada pelos luxos proporcionados pela fortuna Astor. Mas a ausência de Astor, seu marido, e a sombra do Titanic a assombravam. A vida no Quinta Avenida em Beechwood, em Newport, sua vida se tornou um ambiente de luxo, mas também de dificuldades. Embora seu filho fosse a única coisa que a mantinha firme, a realidade de sua situação a atingia duramente todos os dias. O estado emocional de Meline era complexo. Apesar de ter desfrutado de um nível de sucesso financeiro que poucos podiam imaginar, ela sentia que tudo o que havia conquistado fora à custa de algo muito mais importante: sua liberdade. Ela vivia em uma gaiola dourada, onde seu único desejo era ser uma mãe normal, longe do escrutínio público. Mas as expectativas da família, as restrições impostas pelo testamento de Astor e a presença constante da imprensa a mantinham em um estado de ansiedade perpétua. Na sociedade nova-iorquina, Meline era vista como a viúva do Titanic, um título que a assombraria pelo resto da vida. Enquanto isso, Jake crescia rapidamente, e sua imagem na imprensa aumentava a cada etapa do seu desenvolvimento. Seus primeiros passos, seu primeiro aniversário, suas primeiras conquistas viravam notícia de primeira página, e a sombra da tragédia do Titanic nunca se dissipou. A família Astor, por sua vez, continuava a vigiar Meline e seu filho de perto. Apesar de todo o sofrimento que havia suportado, a vida de Meline permanecia um espetáculo público, e o preço de sua liberdade continuava alto. Embora nunca o tenha expressado abertamente, Meline viveu uma vida de sacrifício, um sacrifício que não pediu, mas que lhe foi imposto pelo seu relacionamento com Astor e pelo destino que lhe foi reservado. Com Jake como sua única fonte de conforto e esperança, a jovem mãe enfrentava uma vida marcada pelo legado do marido falecido, mas também pela necessidade desesperada de construir um futuro para o filho, longe da tragédia que o trouxera ao mundo. Ele, bebê do Titanic, não era apenas um símbolo de tragédia, mas também da continuidade de uma dinastia e de um amor que não podia mais viver neste mundo. A vida de Meline Force Astor, apesar da riqueza e da dor, ela perseverou pelo bem do filho, enquanto navegava pelas águas turbulentas da fama, da fortuna e da tragédia. Após a tragédia de Titânico, a vida de Meline Force Astor foi marcada pelo peso de sua fortuna e pelo legado de João Jacó Astor IV, uma herança que, embora lhe garantisse uma posição invejável na sociedade, também a mantinha presa em uma gaiola dourada. A pressão constante da imprensa, as restrições impostas pelo testamento de Astor e as tensões com a família Astor faziam da vida de Meline mais um fardo do que uma bênção. Apesar do bebê que carregava, Jake era sua única fonte de conforto, mas havia algo mais que a atormentava: a falta de liberdade emocional. Foi naquele momento de vulnerabilidade e desilusão que Meline ela começou a repensar sua vida. Em vez de sucumbir ao peso da riqueza e da fama que herdara, algo dentro dela a impelia a buscar uma saída, a encontrar algo além dos luxos e das expectativas da família Astor. O que Meline precisava não era de mais dinheiro ou mais bens materiais. O que ela precisava era de amor verdadeiro, algo que não encontrara na riqueza ou nos salões dourados da alta sociedade. Seu encontro com William Carl Dick, um homem completamente alheio à extravagância do seu mundo, foi o que acabou por mudar o seu destino. Um homem de 28 anos que trabalhava como vice-presidente na empresa de confiança dos fabricantes vindo de Nova York, ele não era o tipo de homem a que Meline estava acostumada. Vinha de uma família com uma boa fortuna, mas nada comparável à dinastia Astor. Em vez disso, sua vida era marcada pela discrição, inteligência e trabalho árduo, o que lhe permitiu conquistar seu lugar no mundo sem precisar de ostentação ou viver sob os holofotes. Meline conheceu William pela primeira vez em um evento social organizado por amigos em comum. Acostumada à atenção de todos no recinto, Meline sentiu-se estranhamente à vontade em sua presença. William não se impressionava ou se deixava deslumbrar facilmente por seu status. Na verdade, o que mais a atraiu nele foi a capacidade de tratá-la como uma mulher comum, não como uma figura pública ou a viúva do Titanic. A conversa profunda e sincera entre eles a fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, que alguém a via por quem ela realmente era, não pelo nome que carregava ou pela tragédia que a marcara. O relacionamento de Meline e William começou lentamente.
Eles compartilhavam o amor pela literatura, arte e música. E seus encontros eram revigorantes para Meline, que estava cansada da superficialidade da sociedade nova-iorquina. William não era apenas inteligente e sensato, mas também profundamente empático, algo que Meline há muito sentia falta em sua própria vida. Conforme passavam mais tempo juntos, a conexão entre eles se aprofundou. Meline, que antes via o casamento como uma instituição ligada à riqueza e à tradição, começou a perceber que seu verdadeiro propósito na vida não era preservar o legado de Esther, mas encontrar a paz interior. No coração de Nova York, em uma tarde quente de primavera, William a pediu em casamento. O momento foi simples, mas profundamente significativo. A princípio, Meline não soube como reagir. Ao longo de sua vida, o amor fora repleto de expectativas e sacrifícios. Seu casamento com Esther fora mais um acordo do que uma verdadeira união de corações. Mas com William, tudo era diferente. Com ele, Meline vislumbrava a oportunidade de simplesmente ser uma mulher, livre do fardo da fortuna e do olhar do mundo. Eu te amo, Meline. Não preciso do seu dinheiro, nem do seu nome. Só quero passar a minha vida com você, disse William com uma sinceridade que dissipou qualquer dúvida que ela pudesse ter. Naquele momento, Meline sentiu que finalmente havia encontrado algo que toda a riqueza do mundo não poderia comprar: a liberdade de ser ela mesma. Então dissentem havia quando sequinal do contendoado que via a liberdade de ser ela mesma, livre das expectativas da sociedade e dos compromissos que assumira em sua vida anterior. Ela aceitou o pedido de casamento de William sem hesitar, sabendo que aquele casamento representava muito mais do que uma união formal. Era um ato de rebeldia contra o destino que a havia marcado, e uma oportunidade de construir uma nova vida baseada no amor genuíno e na liberdade. No entanto, essa decisão não foi fácil. Meline sabia que ao se casar com William, estaria abrindo mão da fortuna de Esther, uma fortuna que lhe garantira um futuro de luxo e conforto, mas que também a mantivera prisioneira das expectativas alheias. O testamento de Esther era claro. Se Meline se casasse novamente, perderia tudo o que havia recebido após a morte do marido. A mansão na Quinta Avenida, a casa de verão em Beechwood em Newport, os carros de luxo e todos os outros bens permaneceriam nas mãos da família Astor. O sacrifício foi monumental, mas Meline o aceitou sem hesitar. Dinheiro, casas e bens materiais não eram mais o que ela mais desejava. O que ela realmente queria era ter sua própria família, viver uma vida tranquila com William e ser feliz com ele e com o filho deles. Em 22 de junho de 1916, Meline e William Carl Dick casaram-se numa pequena igreja em Bar Harbor. Meline casou-se com William no Maine, numa cerimônia íntima com a presença apenas de alguns familiares e amigos próximos. O casamento foi simples, sem a pompa e circunstância do seu primeiro casamento. Pela primeira vez em muito tempo, Meline sentiu-se livre. Estava a tomar as rédeas do seu destino, a escolher o amor em vez da fortuna, algo que nunca pensara que faria. Nos meses seguintes, Meline adaptou-se à sua nova vida com William. Embora ainda carregasse a sombra do Titanic e as expectativas da família Astor, começou a encontrar paz no seu dia a dia, livre dos luxos e do estresse que a acompanharam no passado. O casamento com William Carl Dick representou um novo começo para Meline. Ela finalmente vivia uma vida onde podia simplesmente ser ela mesma, longe dos holofotes, da família e das expectativas da sociedade. Dedicou-se à família, criando os filhos. Jackie logo se juntou a eles em sua casa. Apesar da constante pressão social para não esquecer seu lugar no legado de Astor, Meline começou a descobrir que o amor verdadeiro era a única coisa que realmente importava. Assim, com o tempo, Meline deixou de ser conhecida como a viúva do Titanic ou a mulher rica da família Astor. Com William, ela se tornou uma mulher que tomou a decisão mais difícil e corajosa de sua vida: renunciar à riqueza por um futuro de amor verdadeiro e felicidade. A vida de Meline Force Astor foi uma montanha-russa de altos e baixos, de fortuna, amor e tragédia. Desde sua infância no Brooklyn até se tornar esposa de João Jacó Astor IV, passando pela tragédia de Titanic, carregando o peso de seu legado, Meline viveu mais do que a maioria poderia imaginar em várias vidas. Mas no fundo, o que ela mais desejava não era riqueza ou poder, mas paz e a chance de forjar seu próprio destino. Após a tragédia do Titanic,
Meline viveu durante anos sob o olhar crítico da sociedade, presa às expectativas da família Astor. No entanto, quando se apaixonou por William Carl Dick, homem humilde, mas repleto de integridade e amor, Meline compreendeu que o verdadeiro tesouro não era o ouro ou os bens materiais, mas a oportunidade de escolher um futuro baseado no que realmente importava: o amor genuíno e a liberdade pessoal. Ao casar-se com William, Meline tomou uma decisão que mudaria sua vida: renunciar à fortuna de Esther e escolher uma vida tranquila com o marido e o filho. Embora os sacrifícios tenham sido grandes, ela finalmente encontrou a paz que tanto almejava. A sociedade deixou de julgá-la e Meline pôde viver uma vida simples, porém plena, criando seu filho, Jake, com o amor e o carinho que sempre sonhei. O nome Astor, que sempre a assombrara, já não definia sua identidade. Agora, ela era simplesmente Meline Carl Dick, uma mulher que assumiu o controle do seu destino e finalmente pôde viver como desejava. Embora a tragédia do Titanic sempre fizesse parte da sua história, Meline encontrou forças para deixar para trás o fardo do passado e abraçar o futuro com esperança. Jake, e o bebê nascido em decorrência do desastre, cresceu cercado de amor e carinho. Embora seu nascimento tenha sido marcado por uma tragédia, sua vida foi repleta de oportunidades e felicidade. Tudo graças à coragem de sua mãe em tomar decisões difíceis e ousadas. Ao longo dos anos, Meline ela deixou de ser um símbolo de tragédia e se tornou uma mulher comum, uma mãe, uma esposa e, acima de tudo, uma mulher livre que conseguiu encontrar a sua própria paz. Meline Force Astera, mulher que trilhou um caminho entre a riqueza, a fama e a dor, finalmente encontrou a felicidade nas coisas simples da vida. Se você gostou desta história e quer descobrir mais contos de vidas extraordinárias, momentos históricos e pessoas que deixaram sua marca, inscreva-se agora. Seu apoio é essencial para continuarmos criando conteúdo fascinante. Clique em inscrever-se e não perca nenhuma de nossas próximas histórias. Esperamos você lá. Inscrever-se ali e inscrever-se lá primeiro.bueiro.